uma declaração aqui de uma amiga, fala, li o livro e a Marília retratou de forma histórica, emocionante e envolvida com o livro. Esse livro? Que legal. Cruz e o arco-íris. Não é apenas um relato, mas se coloca de forma humanizada. Parabéns, Marília, um abraço. Que bom. Que uma leitora aí. Uma leitora, okay? querida. Que bom. Isso, um caso... Aí casos de pessoas, né? Sim, pode falar. Antes de me assumir, uma amiga homossexual, tá? Antes de me assumir, achei que minha mãe fosse me odiar. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Ela ficou muito triste, se culpava, mas nunca tinha sido tão agressiva comigo como ela foi depois que começou a frequentar uma igreja evangélica. Ela nunca me agrediu fisicamente, mas ela me falou uma frase que nunca vou esquecer. Ela disse assim: Deus não salva homossexuais. Você precisa de Deus para ser salva. Deus não precisa de você. Isso me machucou profundamente, mas eu sabia. E essa foi uma frase de quem? Da mãe da mãezinha. Evangélica. Deus não salva homossexuais. Como é que pode? Deus não tem sexo, lapidar, é para uma lápide. É isso aí. É uma lápide. Foram 3 frases que ela disse. Deus não salva homossexuais. 8 anos. Deus não tem sexo para entrar nesse assunto. Esse assunto é apenas humano. Olha, esse assunto é tão patético que ele só não é patético porque o problema existe. As pessoas morrem, se matam, famílias são destruídas, milhões de almas humanas existem numa angústia de não saberem quem são para si mesmas, nem para Deus e nem para o próximo. Mas isto é o resultado. A consequência é trágica. Agora, o que gera uma consequência do tamanho dessa tragédia é patético. É patético. É você imaginar que nós humanos nos reunimos aqui no planeta Terra, neste momento da história humana, com todos esses desafios de sobrevivência racial, planetária, de tamanhos imensos os problemas humanos, e o absurdo das catástrofes de fome, de miséria, de gemido concreto acontecendo para todo lado, calamidades monstruosas, roubos, iniquidades imensas sendo praticadas à luz do dia contra não só milhões, bilhões de entes do planeta, contra um lado inteiro da Terra. Mas isso não significa nada. Deus não está preocupado. Deus não tem coração para isso. Deus circunscreve a preocupação dele ao pênis, ao prepúcio, à genitália, ao que acontece aqui. Um buraco negro, Deus não tem nada a ver com isso, mas um ânus, meu Deus, um ânus vale mais do que bilhões de anos. Luz é um ânus. É impressionante o que se faz, a discussão, a intensidade com a qual você vê as pessoas discutindo o tema, como elas ficam nervosas, vermelhas, com vontade de matar. É diabólico. Pegarem um tema de cardos e abrolhos, que são cardos e abrolhos, e transformam isso em algo que é maior do que todas as árvores do jardim, e que é maior do que a condição humana que gerou isso, que é maior do que qualquer outra coisa. E os grandes temas da religião acabam sendo os temas do prepúcio. É do prepúcio. É a discussão, é o prepúcio. Você veja, Paulo, com a cabeça que tinha, mas só porque judeus se metiam na história, evangélicos do Novo Testamento são judeus, né? São judaizantes. São os híbridos entre um pouquinho de Cristo e uma montanha de lei, e perseguindo Paulo. Mas por isso ele tem que voltar o tempo todo para a recorrência do prepúcio, da circuncisão. O que é a circuncisão? É o prepúcio, é a fimose. A discussão sobre a fimose ritual.
Aí ele tem que criar significados para fimose ritual. Fimose ritual tem que virar o batismo. A fimose ritual tem que virar a conversão. A fimose ritual tem que virar um monte de coisa que ele não precisava nem tratar daquilo, se não fosse a absorção, a obsessão fimótica dos caras. Deus, só falando daquilo e só naquele assunto e o tempo todo. Até hoje, hein, Caio? Até hoje a gente vive coisa, disso, os nossos assuntos. Olha só, quando eu me converti, quais eram os temas importantes dos evangelhos? Um tema que a gente discutia o tempo todo era se batizava por imersão ou por aspersão, porque foi um assunto que a renovação espiritual puxou, quando uma quantidade enorme de presbiterianos e batistas se pentecostalizaram na renovação e passaram a batizar-se por imersão. Isso virou um tema, um eixo. Uns 15 anos de discussão esse assunto, e quem não fosse batizado nas águas não estava com nada. Tinha que batizar-se nas águas. Quando eu dizia as coisas que eu dizia, diziam que eu era um herege. Quando eu dizia com água, sem água, com cuspe, com areia, o batismo é só com o Espírito Santo, não tem nem... Meu Deus! Você era um herege. Hoje em dia você fala nisso, todo mundo gargalha, ri. Mas teve um tempo que, meu Deus, que era tudo que havia para ser discutido. O segundo tema era: batismo com o Espírito Santo é acompanhado de línguas ou não? Se dividiram igrejas, foi uma questão horrorosa. Famílias se separaram até hoje. Muros de Berlim foram construídos por causa do movimento pentecostal, que existiu para todo mundo falar em todas as línguas e ajuntar todo mundo, mas que no meio religioso só divide e separa, só cria muralha para um lado e para o outro. Então agora a gente está nesse ponto de discutir sobre o significado do ânus e o significado de uma presença peniana próxima a ele, e o significado também de uma alma humana, de um ente mamífero masculino dos humanos, sentir carinho e amor de afeto por um outro mamífero masculino dos humanos. Como é que Deus fica? É a pergunta. Ainda faz essa pergunta. E como é que Deus fica diante disso? Parece que Deus diz: ai, eu não sei onde eu me posiciono em relação a este assunto. Como é que Deus fica? Cara, deixa Deus se virar, né? Ele não tem nem pênis nem ânus. Em relação, ele não tem nem pênis nem ânus. Ele não está com esse problema. Esse ele problema é não nosso. teve essa crise hoje. Ele não passou pela fase anal, nem peniana, nem nada disso. Eu aconselho a todos vocês pararem com isso tudo e a usarem um pouco a mente e o coração, que é a única realidade aonde Deus quer encher, caber e não caber de plenitude que nos tome de amor. O resto é patético, patético, patético. Como patéticas eram aquelas discussões da Idade Média, se o porco tinha culpa ou não tinha culpa. Como é isso? Você não sabe dessas histórias? Não, essa não. Julgamento de porco, de galinha, de galo, na igreja, na Idade Média. Se um porco desse uma cabeçada no dono, e o dono não gostava, levavam o porco. Reunia a igreja para discutir o destino do porco. Julgar o porco. Não podia Julgar simplesmente fazer um churrasco dele. Um galo que estivesse pegando mais galinhas, um galo que o dono, muito neurótico, cismasse que ele estava assim afoito demais, ia ser julgado como promíscuo. Tinha julgamento de pulga. Ai, não. Não, meu Deus, tá aí na história. Isso tudo o pessoal vestido de cardeal. Não. Julgando o cachorro. Vamos julgar o cachorro. Mordeu o diácono. Aí a reunião, aí tem o advogado de defesa, que tem hipocrisia, né? Tem o advogado de defesa do cachorro, tem o de acusação, no fim o cachorro é condenado. Pedra no cachorro, lá fora. Todo mundo sai em nome de Jesus. Vamos apedrejar o cão. É porque a gente vai fazendo o possível para não lembrar as barbaridades que vão sendo feitas para trás. Porque se a gente é chocado com o acúmulo das barbaridades, você não sabe para onde corre de tanta barbaridade. Agora, quando você, para cada assunto novo, se lembra de 5.000 outras barbaridades parecidas com aquelas que já foram praticadas antes,
Fica difícil você lidar com essa barbaridade como se ela tivesse surgido hoje. Ela é só uma repetição do que aconteceu sempre, só vão ganhando outros nomes, mostrando que a mente religiosa está fadada a um encurralamento emburrecente e desumanizante, profundo, e que se o cara não toma cuidado, ele fica chamando o tema da dor humana, por exemplo, da homoafetividade, de o tema dos temas, e tratando isso como se fosse o pecado contra o Espírito Santo aplicado ao comportamento humano, mais do que a qualquer outra coisa. E aí ficam pais desesperados, famílias se rachando, gente que ama a Deus numa dúvida enorme. Se Deus é daquele jeito, que dizem a ele que Deus é, embora no fundo do coração ele saiba que não. Que não é. Mas fica aquela dúvida. Como eu vejo toda hora, o cara diz, eu sei que Deus não é assim, mas eu fico com essa agonia, esse medo. Aquela inadequação, né? Até que ponto vai a graça, né? Até que ponto vai essa graça? Foi o susto da Adriana, me mostrou, disse, meu amor, olha aqui, não é possível que o fulano esteja dizendo uma coisa dessa. Sim, tudo é graça. Nós só não sabemos até que ponto vai essa graça. Isso é gente de coração mais generoso, que diz uma tolice dessa. Agora imagina quem acha que graça de Deus é maldade, é perversão, é heresia. Como trata o próximo, como enxerga o próximo. E aqui que atribui à mente de Deus que tipo de interesse. Porque um Deus que tenha interesses obcecados desse tipo está menos interessante que o diabo. O diabo é mais interessante do que esse Deus com dos certeza. crentes. Pelo amor de Também Deus. tem carnaval, né? Tem uma cervejinha, tem alegria. Tem mais assunto, né? Tem mais assunto e empomba menos com a vida. Empomba menos com a vida, cara. Empomba menos, é menos contra mesmo. a vida do que o Deus dos crentes. Pelo amor de Deus, E aí, brother? Vou terminar aqui de ler ela. Aí as 3 frases da mãe dela foram essas, né? Deus não salva homossexuais. Forte. Você precisa de Deus para ser salvo. Deus não precisa de você. Isso me machucou profundamente, mas eu sabia que no fundo as coisas não eram assim. Eu ficava pensando, poxa, eu sempre fui uma filha tão boa para ela. Tive os meus pecados como todos nós temos, mas nunca fui promíscua, nunca levei minha vida como se fosse brincadeira. E sei que sou boa de coração. Não é que Deus precise de mim, mas eu sei que Ele me ama e Ele quer pessoas boas de coração, que têm amor no coração, que acolha as pessoas. Assim como eu não sou má por ser homossexual, eu sabia que minha mãe não era má por estar falando aquilo. Não era má por ser evangélica, reduzida de cabeça. A filha entendendo a mãe. Lógico. A mamãe, coitada, viveu e vive essa contingência limitante. Né? Aí ela reflete assim, esses religiosos acham que a nossa homossexualidade é algo contagioso. Mas não, o que é contagioso é o ódio deles em relação a nós. Fiquei com muito medo disso, ela bota entre parênteses, o ódio, entrar nela, na mãe, e nunca mais sair. Mas eu agradeço a Deus e ao Caio por ela não ter sido contaminada pelo ódio, por ter deixado de frequentar essas igrejas e ter entendido que é possível ser homossexual e ser de Deus ao mesmo tempo. Ei, Cristina, minha filha, não tem esse negócio de falar errado aqui não. Por favor, fale, fique à vontade. Olha só, é claro que eu pessoalmente não acho essas igrejas inclusivas nem um pouco saudável. Eu não vejo o Evangelho criar grupos de ricos, grupos de pobres, grupos de judeus, grupos para gentios, grupo para homem, grupo para mulher, grupo para hétero, grupo para gay, grupo para macho, grupo para tudo. Ao contrário, o Evangelho quebra essas paredes de separação e diz que em Cristo Jesus não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem divisões étnicas, nem deve haver preconceito, não deve haver nada. Então, eu pessoalmente não acho saudável
embora eu entenda que foi a opressão das casinhas de Deus que vocês chamam, dessas coisas que vocês chamam de igreja, dessas organizações, desses clubes Ku Klux Klan que vocês frequentam por aí, foi essa opressão que acabou gerando essa reação. Porque, por exemplo, aqui no Caminho da Graça, aqui não tem nada especial. Mas heterossexual não precisa dizer que é hétero. Ó, eu estou aqui porque eu gosto de mulher. E nem homossexual tem que chegar aqui e dizer, ó, eu estou aqui porque vocês não expulsam, não tratam mal a gente. Ninguém puxa esse assunto. Todo mundo vem. Todo mundo ouve o evangelho que vocês ouvem. Eu prego aqui, é transmitido para quem quiser ouvir, em português no mundo inteiro, é só isso. Não tem nada, não tem reunião secreta, não tem um grupo especial onde a gente diz coisas que não diz mais para ninguém. Tudo é público e transparente aqui. O que você vê domingo à noite é o que todo mundo está ouvindo e todos processam e agem do jeito que querem. Vão aplicando nas suas vidas, são eles, Deus e a palavra. É nisso que cremos, que Deus é vivo e falará. Se eu anunciar o evangelho íntegro, o Espírito Santo vai aplicar o evangelho no coração das pessoas, no tempo dele, como ele queira, com a sabedoria dele. De modo que eu entendo as igrejas inclusivas como um fenômeno subproduzido pela reação homofóbica das igrejas exclusivistas, chauvinistas, machistas e homofóbicas. Agora, para mim, é um viés desnecessário. O que deveria haver era um coração generoso, misericordioso, que anunciasse o evangelho com entendimento e deixasse as pessoas livres com Deus para organizarem a sua consciência, o seu caminho e fazerem as suas escolhas com bom senso, com calma, com pacificação. Se isso acontecesse, tudo ia ser infinitamente diferente. Porque esse foi um tema sobre o qual Jesus não tratou nenhuma vez. O do adultério ele tratou 2 vezes porque puxaram um assunto, não é? Estava o maior conflito em Israel sobre a discussão a respeito da interpretação do divórcio entre o rabino Hillel e o rabino Shammai. Tinha acabado de acontecer era polêmica ainda essa história. E ele definiu um parâmetro naquele contexto. Quem não conhece o que estava acontecendo naquele momento em que ele falou aquilo, nem entende o que ele falou. E quem não entende a circunstância também nem entende o que ele falou. Agora, o tema da homossexualidade ele não tocou nenhuma vez. Não puxaram o assunto, ele também não puxou. Quantos gays você acha que andaram atrás dele sem que ninguém soubesse? Quantos? Naquele tempo ninguém fazia marcha gay, né? Entrava na pedrada se fizesse. Mas quantos vocês acham que havia? Quantos enrustidos? Para todo mundo, menos para ele. Ou você acha que ele que conhecia o segredo dos corações dos homens não sabia que havia gay andando com ele? Ou você acha que isso é um fenômeno novo? Judeu nunca teve coceira no furingo-língua. Ah, vamos parar com isso, né? É, ué. Não, né? Judeu, já deu. É. Eu juro, judeu. Então, não é judava. Tem uns que judão. Agora, cuidado de judar. O normal seria apenas o acolhimento, a pregação e deixar as implicações com o Espírito vivo do Deus. Um beijo para você, Cristina. Não precisa ficar com elaboração para fazer pergunta para mim. Nenhum de vocês, tirem isso da cabeça. Eu só quero que sejam sinceros. A gente está aqui tentando ajudar. É isso aí.